Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar início aqui à nossa aula 4, né? E vamos falar um pouco mais, aprender novas coisas sobre ângulos, novas classificações para quando eu tenho dois ou mais ângulos. Então, os ângulos a gente vai aprender que eles podem ser congruentes, consecutivos ou adjacentes. Isso sempre quando eu tenho mais de um ângulo, quando eu estou comparando, relacionando dois ou mais ângulos, ok? Então vamos lá. Congruente é uma palavra que não é muito estranha para vocês, né? A gente já usou várias vezes a palavra congruente para determinar polígonos, segmentos. Então, congruente significa que o ângulo tem a mesma medida. Quando eu falava, por exemplo, que eu tinha um polígono com lados congruentes, é porque os lados do polígono tinham a mesma medida, né? Então, sempre que eu tiver dois ângulos e que eles tiverem a mesma medida, eu vou chamar eles de congruentes. Aqui, por exemplo, o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Por quê? Porque os dois medem 30 graus. Então, eu escrevo assim, ó. ABC é congruente, esse é o símbolo de congruência, de DEF. ABC é congruente a DF. Por quê? Porque ambos medem 30 graus, tá? Então, se eu tiver aqui um exemplo, onde eu falo que eu tenho dois ângulos, A e B, e que eles são congruentes, ou seja, se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E quando eu pego o A e somo a B, eu tenho 80. Então, pensa bem. Tem um número, somo a ele mesmo, por quê? Porque aqui, ó, o A é igual a B, então seria o mesmo que somar um número a ele mesmo. E obtenho 80. Que número seria esse? Vocês podem pensar, como vocês ainda não aprenderam a equação, vocês podem pensar que um número é quadradinho, eu somo a esse quadradinho, que são iguais, e obtenho 80. Então, meu quadradinho só pode valer 40. Então, eu posso falar que A é igual a B e ambos medem 40 graus. Voltando para conferir, são congruentes? São, porque tem a mesma medida. Quando eu somo dá 80? Dá. 40 com 40, 80, ok? Então, congruentes, fácil, né? Só ver os ângulos que têm a mesma medida. Consecutivos e adjacentes. A gente vai ver esses dois juntos, porque são bem parecidos, tá? Existem algumas diferenças entre eles, mas são bem parecidos. Eu tenho aqui essa figura, onde eu marquei aqui os pontos, e eu posso, através dessa figura, encontrar aqui vários ângulos. Esses segmentos, eles acabam definindo vários ângulos aqui, né? Então, vamos começar aqui. Se eu partir de A, eu tenho o ângulo AOB. Então, vou escrever ele aqui. AOB, que é o meu ângulo roxinho aqui. Toda essa parte roxa está pertencendo a esse ângulo. Se eu ainda partindo de A, eu tenho AOC. Se eu pego toda essa parte aqui, a roxa, com a rosa. Então, AOC. Ainda partindo de A, eu tenho AOD. Quando eu pego todas essas partes aqui, roxa, rosa e verde. Então, eu tenho AOD. Então, os ângulos que partem de A, eu já peguei todos. Se eu partir de B, eu consigo ver o ângulo BOC, que é só a parte rosa, BOC, e posso ver também, ó, BOD, quando eu pego a rosa com a verde, BOD. Agora, partindo aqui de C, eu tenho COD, COD. Por que eu não faço o contrário? Porque, ó, se eu fizer o contrário, COB é o mesmo que BOC que eu já coloquei aqui, tá bom? Então, aqui eu consegui definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos diferentes. Agora, eu vou ver aqui quais são consecutivos. Consecutivo, a palavra consecutivo significa aquilo que vem uma após do outro. Quando eu falo que uma coisa vem após a outra, eu falo que elas são consecutivas, né? Então, os ângulos consecutivos, eles devem possuir o mesmo vértice. Aí eu vou olhar aqui, ó. Todos têm o mesmo vértice, que é o vértice O. Tanto é que na escrita eu falei para vocês que o vértice leva sempre o chapeuzinho, ó. O O é o vértice de todos esses ângulos que eu consegui identificar aqui. Então, isso aqui eu já atendi. Todos possuem o mesmo vértice. Agora, para ser consecutivo, eles têm que ter um lado em comum. Como assim? Esse ângulo aqui, AOB, ele é formado pelo vértice e por dois lados, ó. O lado AO e o lado BO. Se eu olhar esse ângulo aqui, eu vou ver que ele vai ser formado pelo lado BO e o lado CO. Então, quando eu olho esse ângulo e esse ângulo, eu vejo que os dois têm esse lado aqui em comum, o lado BO. Então, eu posso dizer que eles são consecutivos. Então, eu vou escrever aqui AOB e BOC
C são consecutivos. Eu não falei para vocês que consecutivo é aquilo que vem um após o outro. Realmente é o que está acontecendo. Ó. Eu estou tendo um ângulo e logo já vem o outro, tá bom? Um atrás do outro. E eles atenderam aqui os critérios para que sejam consecutivos. Possuem o mesmo vértice, o vértice O, e um lado em comum, no caso aqui, o BO. Então, vamos ver aqui outros ângulos consecutivos. Se eu olhar para esse ângulo aqui, AOC, ele é consecutivo com quem? Ó? AOC é consecutivo com COD. Então, AOC e COD são consecutivos. Qual que é o lado em comum? O OC. Mas o AOC também pode ser consecutivo com COB ou BOC, né? AOC e BOC. Então, AOC e BOC. Qual que é o lado em comum? O OC, ou CO, tá? Agora, se eu parto aqui, AOD. AOD é consecutivo com quem? Com o DOC, ou COD. Então, AOD e COD. COD. Qual que é o lado comum? DO. E o AOC também pode ser com DOB. AOD e BOD. Qual que é o lado comum? DO, tá? Agora, aqui, o BOC e o COD também são, ó. Vem um e logo já começa o outro. BOC e COD. E o BOD também é consecutivo com o BOC. BOD e BOC. Qual que é o lado em comum? O BO. BOD e BOC. Se eu partir aqui do C, COD vai ser consecutivo com quem? Com o COA. Mas aí eu já coloquei ele aqui, ó, AOC e COD, tá? Mas eu posso ver que ele é consecutivo com o COD e o DOB. Vamos ver se eu já coloquei COD e DOB. Já coloquei aqui, ó. DOB e BOD. COD. Tá? Então, são várias combinações. Claro que eu não vou querer que vocês identifiquem todos, porque pode ser um pouco complicado, mas eu quero que vocês vejam por que eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm um lado em comum e o mesmo vértice, tá? Agora, vamos ver aqui quais são adjacentes. Para que sejam adjacentes, dois ângulos, eles têm que ter um lado em comum. Então, olha só, aqui os consecutivos, todos esses que eu descrevi aqui, têm um lado em comum. Então, eu posso dizer que os adjacentes também vão estar aqui, né? Porque se aqui eu só tenho ângulos que têm lado em comum. Só que os adjacentes, eles não podem possuir pontos internos em comum. Como assim? Se eu pego aqui esse ângulo e esse, eu vejo que o AOB só está preenchido com a cor roxa. E o BOC só está preenchido com a cor rosa. Então, não tem nada em comum entre eles. Não tem nenhum ponto roxo aqui no rosa e não tem nenhum rosa aqui no roxo, né? Então, eu posso dizer que eles não possuem ponto em comum. Então, eles são adjacentes. A, O, B e B, O, C. O mesmo acontece se eu pegar o A, O, B e esse outro aqui, B, O, D. Porque o A, O, B só tem roxo. E o B, O, D tem rosa e verde. Então, eles são adjacentes. Se eu pego também a parte rosa e a parte verde, elas não tem nada em comum. Então, não tem nenhum ponto rosa aqui no verde, nenhum verde aqui no rosa. Então, B, O, C e C, O, D também são adjacentes. Agora, e se eu pegar o A, O, C e o C, O, D? Também vai ser, porque aqui só vai pegar roxo e rosa, e aqui só vai pegar o verde. Então, A, O, C e COD. Agora, vamos ver aqui outros pares de ângulos que eu tinha falado que são consecutivos, que têm um lado em comum. Se eu pegar, por exemplo, AOC e BOC, olha só, o AOC, ó, vamos avaliar ele aqui, AOC, ele está formado por quais cores? O roxo e o rosa. E o BOC está formado pelo rosa. Então, tem aqui pontos de BOC que estão também em AOC. Ou seja, eles têm ponto em comum. Então, eu não posso falar que eles são
adjacentes, porque eles possuem esses pontos em comum. Todos esses pontos rosas estão nos dois ângulos, então não vão poder ser ângulos adjacentes. O mesmo ocorre se eu pegar aqui, por exemplo, o AOD e o COD. Olha só que o AOD ele está pegando roxo, rosa e verde, e o COD está pegando verde. Então, todos os pontos verdes estão nos dois ângulos. Tem todos os pontos verdes em comum. Então, não vão poder ser adjacentes. No caso, as únicas opções aqui seriam esses, tá? Que é um atrás do outro, que são consecutivos, mas não possuem pontos em comum, tá bom? Então, aqui ficou a diferença de adjacentes. Eles vão ter esse lado em comum, porém, eu não posso ter pontos internos em comum. Os consecutivos, eles só precisam ter o mesmo vértice e o lado em comum. Podem ter, sim, ângulos, pontos internos em comum, ok? Então, aí a diferença pode parecer um pouco complicado, mas olhando, analisando aqui, principalmente com as cores, ajuda muito a ter uma ideia do porquê essa diferença, de qual é essa diferença, ok? Então, até a próxima aula.